Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Você está no GeoForça, o nosso programa de domingo, aquele programa que a gente faz com o Wellington Calazans, só que sem o Wellington Calazans. Entendeu? Não, então tá bom, depois você entende. É isso aí, gente. Estamos no ar, trazendo mais um conteúdo para refrescar a cabeça de vocês, oxigenar os neurônios aí, pegar um ventinho e ver se a gente consegue entender um pouco mais esse mundo estranho, mundo em que vivemos. Eu quero dizer para vocês que esse programa de hoje é uma homenagem póstuma ao fotógrafo Fernando Calzani, que faleceu. Ele vem a ser um fotógrafo de repercussão internacional, de trabalhos pelo mundo inteiro, radicado e da região de Ribeirão Preto em especial, mas as portas foram o mundo, e pai do Fernando Calzani Júnior, nosso amigo aqui do Puro Sangue. Então, neste momento, o que a gente tem que apresentar para ele é a nossa solidariedade. É um momento triste, um momento de dor, um momento que muitos de nós já passamos, e é um momento que a gente se encontra com a nossa realidade, a única que a gente tem na vida. Tudo o resto são conjecturas. Se amanhã vai amanhecer chovendo ou não, se vamos ter mais dinheiro amanhã ou hoje, não. A única certeza que a gente tem nessa vida é a morte. Mas mesmo assim, ela bate pesado e dói. E poucas pessoas conseguem entender o momento e conseguem crescer nesse momento. Não tenho dúvida nenhuma que o Calzani está nesse seleto grupo, de que esse momento de extrema tristeza sirva de crescimento, de a gente entender um pouco mais o mecanismo, entender um pouco mais. É uma pena, porque as pessoas passam por isso todos os dias e as pessoas não se tornam melhores. Mas pessoas inteligentes como Calzani e como boa parte dos que nos seguem aqui, eu tenho certeza que esse momento de passagem, de transição, de dor, serve também para fortalecimento e crescimento. Um abraço, Calzani. Além disso tudo, vamos à nossa pauta. A nossa pauta é a Terceira Guerra Mundial. Estamos nela? Não estamos? O que acontece? O que aconteceu? O que vai acontecer? Isso tudo a gente faz uma boa leitura. Mas, antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, faça parte do nosso grupo, seja membro aqui da Turma Ruim. Eu estou devendo lives atrasadas? Eu estou assoberbado de serviço, de trabalho. A gente tem que fazer isso. É o único jeito da gente conciliar a nossa vida particular, o nosso dia a dia, com isso aqui. Tem muito trabalho, pouco dinheiro, mas muito trabalho. Então, a gente pede aqui, nós temos o Pix aqui. Você quer ajudar o nosso canal? Ajude. Porque monetização aqui cortada pelo meio, já falei, tudo que a gente bota aqui nessa plataforma, 30% eles levam. Então, se você quiser ajudar a gente de verdade, ajude. Mas, de antemão, você já sabe, todo o conteúdo nosso é gratuito, tudo que a gente passa aqui é para você usar à vontade. Corte, use na sua aula, use como mau exemplo, use como o que você quiser. Está vendo? Olha, esse careca aqui é feioso, é mau. Então, não faça nada, não tem problema não, quer para falar mal de mim? Fale mal de mim com respeito, só peça um pouco de respeito para falar mal de mim, o resto não tem problema não, pode usar contra mim também, tá tranquilo, não estou aqui para processar ninguém, não estou aqui para fazer nada disso, a vida é muito curta para eu me perder nesse tipo de coisa. O dia que eu for para cima de você ou para cima de alguém, vai ser para pedir outro tipo de reparação, não é dinheiro não, porque a minha moral não tem preço, a dos outros tem. As pessoas precificam. Não. E aproveitando esse mote aqui, eu quero abordar um tema que eu tenho abordado aqui dia após dia e eu quero agora fazer de forma mais concisa. E enquanto todo mundo pede a liberdade total da internet, eu vou, para variar, ghost na vida. Ao contrário de tudo, eu peço parcimônia. Por quê? Porque eu acho que é necessário uma regulamentação nisso aqui.
é necessária uma regulamentação. Eu ando exatamente no estrito campo da lei. Olha só, eu ando exatamente dentro das 4 linhas, ok? Mas eu ando dentro das 4 linhas mesmo. Eu tenho um programa aqui de geopolítica, eu falo sobre geopolítica, eu falo para todo mundo aqui que o meu programa tem qualidade, entrega resultado e é empírico. É empírico. Eu não vendo nada aqui, não tenho nada para vender para vocês. Nada, nada, nada. Vou fazer um curso. Não vou ensinar vocês a nada. Vou fazer um curso da ABC da Geopolítica, eu não tenho nem tempo para isso. Mas eu quero mostrar para vocês que isso aqui tem que ser regulamentado. Isso aqui virou um Pantanal. Isso virou um cipoal. As pessoas fazem questão de se transformar em influencer. Eu não sou influenciador de nada. Eu sou um curioso do planeta. Eu sou alguém pelo mundo que ando atrás das interrogações. Eu cato as interrogações. Eu vou num campo florido assim, eu vou procurando as interrogações. Aqueles ganchos virados, eu quero saber daquilo. E com essa alegria que eu tenho de procurar respostas para perguntas, a gente vai levando. Mas nunca, em momento algum, cheguei aqui e disse para vocês que eu era um profissional que eu não sou. Eu sei até onde vai a minha qualificação, a minha capacidade empírica e técnica, aonde vão os meus limites. Eu não me confronto eticamente com ninguém, nem com jornalistas. Jornalistas vêm aqui, são bem recebidos e me tratam muito bem. O Wellington Calazans é o maior exemplo disso. Jornalista com vasta folha de serviços prestados, atualmente prestando serviço diretamente à TV Pública de Angola, morando na Suécia, com cidadania sueca. Então, pertencente a várias entidades de classe lá e cá. Eu venho, no meio disso aqui, dizer que isso aqui tem que ser regulamentado mesmo. Não basta chegar aqui e falar assim, eu fiz um cursinho de verão ali não sei aonde, e agora eu sou fulano de tal, eu sou o tal, me conheçam como tal. E agora eu sou bonzinho e eu vou vender cursinhos para vocês, eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Vocês vão ganhar dinheiro de hoje em diante, porque eu sou bom. Eu vou mostrar para vocês. Mas qual é a sua qualificação mesmo? Não, sabe, eu fiz um curso, eu passei ali na porta de um lugar, fiz um curso, eu fui o melhor, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Venham comigo. Venham comigo, meu copo Stanley, 100% falsificado, recomendo. Né? Ele é o mesmo do outro, é a mesma coisa. A única diferença é que custa 10% do valor do outro. Se o outro tivesse um valor justo, deveria vender, comprar o outro. Mas pela injustiça do valor e pelo material agregado, é muito melhor comprar o outro. Até porque estava com um símbolo da Stanley, com o negócio da Stanley, estava vendendo em lugar público, eu comprei. Se é falso ou não, eu não sei, eu só sei que custou R$39. O resto não me diz respeito, não faço parte da fiscalização. Mas, voltando à vaca fria, é isso. Muitos aqui chegam aqui, está aí, acabamos de ver a explosão de um site de apostas, de jogatina eletrônica, onde 400 influencers estavam envolvidos. O que eu quero deles? Punição. Eles não são influencers? Eu não sou. Eles não são influencers? Eles não influenciavam? Eles não usavam a imagem dele para vender? O meu advogado disse que eu não tenho nada a ver, porque a Globo também faz. Já falei, já expliquei sobre isso aí. Não. Mas eu quero dizer para vocês que não são eles só, não. Tem muito mais gente nessa história. Tem muito mais gente que cria uma aura, cria algo em torno do nome dele para ser, no inconsciente coletivo, um profissional de uma área que não é. Você, quando diz que faz parte ou é alguma coisa, você tem que mostrar o registro profissional. Você tem um registro profissional para isso. Eu sou técnico de manutenção. Eu sou técnico de manutenção. Sou técnico de manutenção sênior. Sou da Petrobras, fui da Petrobras 23 anos. Está ali. Está ali. Não tem problema nenhum. A minha qualificação é essa, nível técnico. Eu jamais vou vir aqui falar... Não, eu fiz um curso de turbina, eu tenho curso de especialização em turbomáquinas, em compressores, nisso, naquilo, outro. Mas eu não vou dizer que eu sou engenheiro de turbina por causa disso. Jamais.
Então, eu acho que tem que haver uma regulamentação e uma punição pesada para esse tipo de gente. Está na hora de separar o joio do trigo. Está na hora de separar a pessoa que vem para aqui para se aproveitar do sistema e dizer que está fazendo um favor ao sistema. Estou me doando ao sistema, porque eu sou amigo do movimento dos sem marquise, dos que dormem no chão, sou solidário a todos eles, eu sou tão bonzinho. E eu vou ensinar todo mundo aqui a ficar bom, ficar rico, é isso, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não. Cuidado, cuidado. Apropriação indébita de outra profissão é charlatanismo, é crime. É crime. Né? E a gente vai se divertir um pouco nisso ainda, porque o assunto é vasto. E quem tem a bunda limpa pode falar da bunda dos outros à vontade. Eu tenho a bunda limpa, eu posso falar da bunda dos outros à vontade. As pessoas dizem que eu tenho um discurso de ódio, porque eu sou veemente e falo a favor do Brasil, falo a favor do nosso povo, falo a favor da humanidade, falo a favor das pessoas de bem. Esse é o meu discurso de ódio. Sim, as pessoas falam que eu tenho um discurso de ódio, porque talvez eu tenha a coragem que elas não têm, ou tenha a independência de não ter que ser sabujo e lamber o saco de ninguém. Ou então atacar alguém hoje para depois passar a defendê-lo. Eu posso atacar alguém hoje e defendê-lo amanhã, mas no meio, nesse interregno, nesse intervalo, vai haver um meia-culpa. Eu vou chegar para você e falar assim, olha, tudo aquilo que eu falei para você estava errado. Como eu falei de Arthur da Costa e Silva, que eu chamava de Arthur da Bosta e Silva. Eu chamava. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu dou a cara a tapa, eu tenho coragem, eu tenho caráter. Quem quiser, venha debater comigo. Abre aí o canal, vem aqui, debata comigo. Ganhe no campo das ideias. Não, tem gente que é o seguinte, eu tenho poder, eu sou poderoso. Processo, eu faço isso, quem falar de mim não adianta pagar. Eu não apago nada. Eu só pago alguma coisa se a justiça mandar. Se a justiça mandar, eu apago. Porque estou dentro de um conceito, estou dentro de um arcabouço de leis e nós vivemos no meio dela. Eu vou acatar a decisão da justiça. Isso. Agora, a justiça tem coisas que ela não pode me obrigar. Ela pode dizer que vai me penalizar em dobro se eu chegar, por exemplo, e não fizer uma retratação, e eu não vou fazer. Eu não tenho nada para me retratar nessa vida, nesse mundo. Porque tudo que eu falo é bem pensado, é bem colocado, bem estruturado e bem embasado. Todas as minhas palavras que parecem alevosias, na realidade, têm um embasamento sensacional. Se eu falo que você é parasita, você é parasita. E eu consigo provar. Se isso daí cair bem ao ouvido de alguém ou não, não, mas eu consigo provar por A mais B, por uma regra de 3 simples, que você é parasita. Não tenha dúvida. E eu te chamei de parasita, efetivamente. Falo aqui todas as vezes, alguém pode chegar e cortar alguma coisa e descontextualizar o que eu estou falando, mas quando pegar a frase inteira, vai ver a contextualização. Rubem, você é homofóbico? Jamais. Na minha família tem homossexual, tenho amigos homossexuais, tenho respeito de todos eles, respeito a todos eles. Eu sou contra a narrativa. Eu sou contra privilégio. Como é que você vai dar privilégio por alguma escolha de alguém? Você quer privilégio por ser palmeirense? Você quer privilégio por ser corintiano, por ser flamenguista, por ser tricolor? Por ser feio? Por ser careca? Ó, eu já estou em feio e careca, já ganho 2. Posso engordar de novo, estava gordo pra cacete. Aí mais alguma coisa. É esse o caminho que nós temos? Não. O caminho sempre é o diálogo e o convencimento, a capacidade de convencer. Agora, usar a capacidade de convencer para você se passar pelo que você não é algo muito perigoso. E isso aqui é um globo, isso aqui é redondo, essa terra é redonda, apesar dos terraplanistas. Isso aqui não tem canto, não tem como se esconder. Uma hora você vai dar de cara com o que você jogou em algum lugar. Não tenha dúvida nenhuma. E eu vou esperar esse dia. Estou aqui tranquilo. Eu tenho tempo, não tenha dúvida. Não pretendo partir agora. Se tiver que partir, partirei. Mas é contra meu gosto. Protestos. Tá? Eu tenho tempo de sobra para ficar aqui esperando isso acontecer. Tá?
Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenho medo, não guardo medo, porque eu não guardo dinheiro. Guardo respeito para quem merece respeito. E alguns não merecem um pingo de respeito. Não merecem um pingo de respeito porque vivem de tentar enganar o próximo. Mas a mim é difícil enganar. Por quê? Porque eu já criei um conjunto de regras e de dissecção do caráter das pessoas, das atitudes das pessoas, que eu sei muito bem. O arrogante, o prepotente, o que quer se basear, o novo rico, que parecia velho rico, mas é novo rico. Tem gente que é assim. Tem gente que sempre tentou parecer para você que ele estava nadando em dinheiro, para você não saber exatamente aonde é que ele arrumou o dinheiro. E por aí vai. Esse recado não tem endereço fixo. A carapuça de cada um que vista. Não tem problema. Eu estou aqui. Tá? E eu sempre falei uma frase para meus filhos, para os meus amigos mais próximos, falo assim, fica tranquilo que no fim tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no fim, tá bom? Eu vou falar um oi rapidinho com vocês aqui, para não dizer que não dou atenção a vocês. Está aí o nosso Pix. Ajude o nosso canal. É você que faz o nosso canal, você que mantém o nosso canal. Eu agradeço a presença de todos antecipadamente. E hoje vocês vão ter um conteúdo de qualidade, que é o que eu tenho que fazer aqui. Eu venho aqui trazer conteúdo de qualidade para vocês. Eu não vim aqui na primeira pessoa, porra, eu sou o fodão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor especialista em geopolítica entre o minuto 5 e 6 de dia 2 de dezembro de 1998, escolhido pela... Primeiro, que você, para ser escolhido por alguma coisa, você tem que ser alguma coisa que tenha fé pública. Porque se não tiver fé pública, é nada mais, nada menos do que os vexames da vida. Né? Pô, vexame. Vexame escolheu isso, aquilo outro. Você é o maior, o melhor, e você coloca aquilo como um galardão, como um currículo. Né? A beleza, a sabedoria, a inteligência, a perspicácia, ela deve vir condicionada na terceira pessoa. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. A terceira pessoa do singular é ele. A terceira pessoa do plural é eles. São eles que têm que falar de mim. Não sou eu na primeira pessoa. O autoelogio, a autopromoção. Eu sou isso, eu sou foda, eu sou bonzão. Eu sou amigo de reis, de rainhas, de todo mundo. Olha como eu sou belo, olha como eu sou bonito, olha como é isso. Espera os outros falarem. Né? Mas isso daí é narrativa. Narrativa não tem problema nenhum, não. Fica tranquilo. Tá? A gente chega lá, numa boa. Então, é isso aí, gente. Deixe-me aqui bater esse papo rapidinho com vocês. Não vou perder mais que 5 minutos. Hoje a live é interessante, tem conteúdo e vai servir para esclarecer você de algumas coisas. Tá? E é feita com carinho. A capela, praticamente como é tudo meu. A capela. Essa parte aí eu consigo sintetizar. Por isso que, às vezes, eu erro também. Esse aqui é café hoje, tá? Não é Coca-Cola, não. Está congelando aqui, deve estar uns 15 graus aqui. Para onde eu moro, isso aí é congelar. Isso é 10 graus abaixo de zero, se comparar com outros lugares. Espera aí, vou aqui. Esse canal aqui é Geoforça, né? Ele mesmo. Rubem Gonzalez ao vivo. Vou tirar o som, tirei rapidinho. Está aqui, chave Pix, portal Rubem Gonzalez. Quem quiser realmente pode fazer uso dele, não tem problema. Zildete Pereira, Eni Silva, Jailson Urso, Carlos Ameto, Jacaré Banguela, Kleber Nascimento Ramos, Rafael Leite, Janete Shell. A Janete Shell é fantástica. Aqui temos arranca-rabo com ela, dou uns esporros nela, falo um negócio, ela nunca veio aqui. Ai, eu sou mulher, não faça isso comigo. Ai, não. Ai, não sei o que ela... Não. Então, meu respeito de cara ela tem. Nem concordo com tudo que ela fala, como ela também não deve concordar com tudo que eu falo, mas é interessante isso. Está sempre aqui presente. Léo Marabiza, Terceira Guerra Mundial, se você quiser, tem um monte de eventos aí, você pode procurar. Você não precisa ficar aqui, não.
Pode ir embora, tchau. Né? Já fez o seu Pix? Já pagou pelo conteúdo? Por isso? Exatamente, Fernando Marcon. Foram semear tempestade, ventania na Rússia, colheram tempestade em Paris. Está só começando, mas tem a live de ontem. Não vou falar no assunto. É isso aí, Miriam Conceição. Os motores NK12 do turbo hélice Antonov AN-22 foram projetados. Primeiro que, Daniel, o AN-22 ele não usa turbo hélice, ele usa turbina pura. É um jato a reação. Tá? Não tem nada a ver com preços alemães, com nada. A primeira turbina que a Rússia, que a União Soviética recebeu de verdade, veio da Inglaterra. Então, essa história de que alemães fizeram turbina na Rússia, conversa fiada, conversa mole para boi dormir. E outra coisa, o AN-22, quem você está falando? Você está falando Tupolev 95, né? Não é? Ou TU-22. Não, estou confundindo aqui, né? O turbo hélice. Não, o Antonov, está certo. Estava pensando no Tupolev, no TU-22. Tá? Mas, não tem, porque tudo que veio de turbina veio da Inglaterra. Inclusive, deu um problema sério. Depois a gente vê isso aí. O presidente da Sérvia fez um alerta que a Ucrânia vai lançar várias brigadas no contra-ataque. Mais defunto. Tome-lhe cemitério. Tome-lhe cemitério. Para chegar ao fundo do poço, a gente só pegar impulso e subir, né? Essa era boa. Prigozhin, Surovikin, tudo. Eu acho que todo mundo caiu no conto do Putin. Carlos D'Ameto, o Brasil, a gente tem que falar nele, porque ele faz parte do contexto geopolítico. O tema não era a Terceira Guerra Mundial? Era sim, filho, mas é o seguinte, a sua mensalidade está atrasada. Manda um Pix, bota aí, fala assim, eu fiz 1000 de Pix aí agora, acabei de mandar 1000 de Pix aí. Porra, essa porra aqui a gente paga e o cara ainda vai aí falar o que ele quiser, que absurdo. Flávia da CNN, um abraço para ela também. Rubem, faz um Pix aí que meu gás acabou, minha sogra vai chegar virada na porra. É o que dá, você foi casar, ter sogra, caramba. Por que você está querendo cozinhar a velha? Sua velha é conteúdo? A velha te dá gasto? Culpa sua, meu filho. Qual a chance de a OTAN tentar invadir Belarus? A mesma de invadir a Rússia, nenhuma. A Rússia está sacudindo a água. Não, eles usavam isso. Aqui está 80 e poucos reais o gás. Eu não sei onde está 120, né? Deixa eu só falar aqui rapidinho. Léo Maravilhas, obrigado pela colaboração. Valeu, muito obrigado. A gente não tem nada que Nióbio, porque Nióbio ainda não tem poder nenhum mundial para esterçar nenhuma moeda. Para você fazer a garantia de uma moeda, você tem que ter um conjunto de ações, não basta um mineral em si. Né? A maior commodity do mundo se chama petróleo. Ela é infinitamente superior a todas as outras do planeta. Estão dizendo para você que não. É por isso que eu sou técnico de petróleo, eu sou da área de petróleo. Eu tenho 23 anos no petróleo. Então, eu entendo do riscado. Trabalhei 16 anos embarcado, trabalhei sempre na linha de frente do petróleo. Isso eu posso falar porque eu posso provar. Tá? Então, é o seguinte, não tem problema nenhum. O petróleo é a maior riqueza da humanidade.
A maior riqueza que nós temos da humanidade se chama petróleo. É isso aí. É a grande fonte de riqueza. É em cima dela que todo mundo corre e vai atrás. Mesmo com carrinho a pilha, com catavento, com tudo. Não caia nessa. Não caia nessa. A Rússia já ajudou o Brasil a defender a Amazônia, porque a Irlanda e os Estados Unidos, os nossos amigos dos Estados Unidos, né? Os nossos amigos... Tem um monte de gente aí que é amiguinho dos Estados Unidos, né? Tanto na esquerda quanto na direita. A turma entreguista do PT é amiga do Partido Democrata. E a turma entreguista da direita, o que se diz direita, é entreguista do Partido Republicano. Todos eles entregando o que é nosso para eles. Ainda temos aqui, com a Fabiana, o Quai, vai sair coisa boa lá, né? Está no forno. O Quai e o TikTok, onde nós estamos tendo boa adesão. Protesto hoje em Londres e Suíça. Eu falei ontem, a gente fala há meses, o Wellington talvez a semana que vem esteja aqui, nós falamos, o Carlos Velasco, Rafael Machado, a gente faz esse apanhado aqui, o professor Lourenço quando vem aqui, o Felipe Quintas quando vem aqui, o próprio comandante todo dia fala a mesma coisa. Nós estamos aqui repetindo para vocês. A Europa está fodida, a Europa está falida, o Ocidente está na merda, mas tem gente que continua acreditando na conversinha fiada. A água, sim, a água é a maior commodity do mundo. 125 no gás, está caro, hein? Vamos reclamar com o Lula. Gente, dito isto, me encaminho, na realidade, para a live de hoje. A primeira coisa que você tem que saber da live de hoje, estamos na Terceira Guerra Mundial? Eu vou começar pelo fim. Estamos. Isso aqui é a Terceira Guerra Mundial. Pronto. Já pode ir embora, mas eu posso te dar explicações pelo caminho. Terceira Guerra Mundial, estamos. Por quê? Porque a Terceira Guerra Mundial, uma guerra não é contada pelo número de defuntos apenas. É pelo potencial econômico, a curva econômica e a mudança que ela faz no mundo. Uma guerra mundial é algo muito pesado. Nós tivemos uma guerra mundial, a primeira, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos na Terceira Guerra Mundial. Rubem, mas que soberba, não é soberba. É comparação histórica. Então é o seguinte, primeiro, um pouco de história. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, tá? Parecia uma festa no início. Parecia uma briga. Mataram um príncipe lá, o Francisco Ferdinando, da Sérvia lá, e a esposa dele, por um estudante, o estudante que era sérvio, né? Então, é o seguinte, do Império Austro-Húngaro, um negócio desse lá, daqueles impérios já meio decadentes na Europa, e aquilo ali começou um cabo de guerra ali, aonde começou uma brincadeira. Era uma brincadeira tão grande que os combatentes franceses saíram em marcha, tudo de Uber, táxis, né? E as cargas de cavalaria inglesas contra a Alemanha, sendo destroçadas por metralhadoras, mostrando de forma cruel, cruenta e sangrenta que as guerras mudaram, a mentalidade continuava no século anterior, no século XIX. E o complexo de Flandres, a terra de ninguém, onde quase 2 milhões de pessoas morreram em 3 anos, sem nunca ter havido uma conquista apenas de 1 metro de terra. Por isso chamou terra de ninguém. É o que hoje a gente chama de área cinza. Área que não tem dono. Então, 2 grupos ficavam ali de manhã, de tarde e de noite, promovendo e produzindo cadáveres. Aqueles cadáveres tinham nome, sobrenome, tinham família, mas eram apenas cadáveres. Aquilo ali é a Primeira Guerra Mundial.
Se você se perguntar quando começou a Primeira Guerra Mundial, você só vai ter noção que ela é a Primeira Guerra Mundial, depois do segundo ano, indo para o terceiro, porque ninguém começou a Primeira Guerra Mundial como quem inaugura uma loja do velho da Havan. Está iniciada a Segunda Guerra Mundial. Ah! Está iniciada a Primeira Guerra Mundial. Não. Quando você está inserido no contexto, você só enxerga as coisas quando você dá um passo à frente. Mas esse passo à frente que nós estamos falando são dezenas de anos, centenas, séculos, muitas vezes. Mas pelo menos vários anos. Aí que você tem noção da real condição onde você estava inserido. Até aquele momento você estava inserido naquilo, mas não sabia de nada daquilo. Então, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial não foi uma corra. Olha só, os franceses vão pegar os táxis, vão para a linha de batalha, a linha de frente. Está inaugurada a Primeira Guerra Mundial. Toca a banda! Não, não existiu isso. Não existiu isso. Absolutamente. Ninguém sabia se ele estava na Idade Antiga, Média ou Contemporânea, porque esse é um conceito posterior. Hoje nós estamos na Idade Contemporânea, mas toda a idade é contemporânea. A contemporaneidade te dá exatamente nesse termo, nesse plano. A sua volta é o tempo que você vive. São os seus contemporâneos, porque vivem no mesmo tempo que você. Então, está aí. As cargas de cavalaria, tudo isso, mostraram daqui a um tempo que a Segunda Guerra começa quase uma continuação da Primeira. Muitos chamam de coito interrompido, que em 1918, tá, com os Tratados de Versalhes, feitos pela República de Weimar, que não vem aos seus representantes futuros, não vem ao caso agora, uma hora a gente conversa sobre isso, né? Que planta essa semente da discórdia total ao colocar a Alemanha de quatro, destruindo praticamente o país. Ninguém invadiu a Alemanha para tomar a Alemanha. A Alemanha sentou para negociar e, com a fuga do Kaiser, com tudo que tinha para lá, entregaram tudo, assinaram tudo em branco. A França e a Inglaterra, principalmente a França, se aproveitou do que podia, colocando a Alemanha na miséria, criando exatamente o clima especial para fazer de guerra latente os 21 anos de intervalo entre uma guerra e outra. E a Segunda Guerra começa lá nos Sudetos, que é onde aparece brilhantemente Churchill, que critica Daladier e Chamberlain, porque diz que ele se humilharam nos Sudetos para não ter a guerra, e no final vão ter a guerra e a humilhação. Isso veio muito bem para Churchill, porque até aquele momento o Churchill ainda era lembrado pela cagada dele lá no Estreito de Dardanelos, onde, 18 de março de 1915, ele fez a sonora cagada de acabar praticamente com a frota inglesa e de soslaio a francesa. Então, foi isso que aconteceu por lá. Foi uma derrota humilhante que aconteceu naquele momento. A região dos Sudetos, para quem não sabe, é uma região que fica, né? Uma região montanhosa entre a Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia, e Hitler falou que ali estavam os sudetas, um povo ali de origem germânica e que estavam sendo perseguidos, isso, aquilo, outro, e ele queria aquilo ali. Foi um dos elementos que criou a Primeira Guerra. Tá? Então, eu posso fazer agora aqui, sem uma linha direta, fazer uma analogia entre 1939 e 2022. Nós estamos em 1940, o seu análogo 2023. Sim, em 1940, ninguém falava que aquilo era a Segunda Guerra Mundial. Não. Ninguém falava, porque a Segunda Guerra Mundial teve 3 fases distintas. E a primeira dela vai até 1941. Até 1941 vai a Segunda Guerra Mundial, vai a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. E ninguém estava ali, nós estamos na Segunda Guerra Mundial, foi inaugurado.
Hitler ele começou a Segunda Guerra Mundial. Havia contornos de Segunda Guerra Mundial. Mas faltavam algumas cerejas no bolo. Faltava o ataque a Pearl Harbor, que leva praticamente os Estados Unidos na luta lá no Pacífico, junto com a China, com outros que se insurgiram contra o colonialismo bestial japonês. Talvez a guerra mais justa de todas seja contra o Japão. Então é o seguinte, ninguém sabia que estava na Segunda Guerra Mundial. Você só se dá conta disso quando entra a segunda fase. Qual é a segunda fase da guerra? A segunda fase da guerra é a Operação Barbarossa, quando a Alemanha rompe o acordo germano-soviético de não agressão. Tá vendo? O Stalin era sócio do Hitler. Não, não era sócio do Hitler. O Stalin tinha medo da Alemanha e sabia que a Alemanha queria invadir a União Soviética. Tanto é verdade que todas as indústrias são retiradas da parte norte, né? Norte, mais ou menos, se você olhar o mapa, seria norte, noroeste da União Soviética para os Urais. Todas as fábricas, eles já pensavam, estavam ganhando tempo. E acontece aí. Quando isso acontece, a semelhança com a Primeira Guerra Mundial finalmente cai. Então, levou pelo menos 2 anos para alguém começar a perceber que aquilo era uma guerra mundial. E nem todos os envolvidos estiveram presentes no campo de batalha. Nem todos os envolvidos estiveram no campo de batalha. Lutaram por procuração, mas tiveram uma participação muito pífia. Hoje nós temos 40 nações envolvidas contra a Rússia, que tem o apoio de 3 ou 4 nações. Mas no campo de batalha são pelo menos os 29 da NATO, ou 30, não sei qual é o número certo da NATO, mais outros países como o sem caráter, o sem formato, o sem forma do Japão. O Japão é um país que as bombas atômicas atacaram a sua capacidade cognitiva como país. Virou realmente uma colôniazinha americana. Temos Israel aí com sérios problemas com a Rússia, em vários pontos, não cabe aqui o momento. Então, aconteceu isso. A segunda fase vai de 41 a 43. E o que termina a segunda fase da guerra? Exatamente o início do fim. O início do fim se dá em 43 com quem? Na frente oriental, Operação Barbarossa, tomada de Stalingrado, a perda, a derrota. E a última fase, 44 e 45, com o dia D, o desembarque na Normandia, e a tentativa desesperada de barrar o rolo compressor soviético. Parece que os personagens envolvidos sempre se parecem e se repetem. A história sempre se repete, muitas vezes como farsa. Então, você está hoje em 1940. Em 1940, tinha gente que tinha esperança que tudo ia parar, né? Que tudo ia ficar por ali, que não ia ser bem assim. Existiam rasgos de bom senso de Hitler. Nós temos a estranha história de Rudolf Hess, que eu já contei aqui, que não cabe agora colocar. Tem a Dunkerque, na Normandia, na França, a estranha história do não aniquilamento das forças ocidentais, a saída praticamente em paz, um corredor marítimo para a Inglaterra, onde quase 400 mil soldados foram escoados, sem nenhum tipo de ataque mais violento de uma Alemanha que, no momento, tinha capacidade de destruir e dizimar a todos que ali estavam. Ali ainda havia alguma aposta num futuro ou que todo mundo engolisse a história de atacar. Que a Alemanha se redimir atacando a União Soviética, o grande inimigo
de boa parte da Europa também, não contavam, primeiro, com o ódio que Churchill tinha de Hitler. Talvez por inveja ou por alguma outra coisa, Churchill tinha uma verdadeira ojeriza, a ponto de querer, de aceitar engolir Stalin, a quem ele odiava também. E a figura principal de proa de Roosevelt, que viu uma grande oportunidade para o seu país sair da recente crise que tinha se enfiado e ver aquilo de forma pragmática. E tem um ótimo relacionamento com Stalin. Quem tinha ótimo relacionamento com Stalin era Roosevelt. E Roosevelt não tinha nenhuma intenção de se mancomunar com nazistas, ao contrário de outros. Então, há uma semelhança muito grande. Nós estamos em 1940, que dá 2023. A Terceira Guerra Mundial está em marcha. Rubem, você tem mais alguns números para dar? Tem. Está aí. Nós temos aproximadamente 400 mil mortos. Com um ano de guerra, a Segunda Guerra Mundial, eu não sei se tinha esse número, não estou com esse número aqui agora, nem vou procurar. Mas as perdas, em números absolutos, eram ínfimos. As perdas começam a esterçar, a ir para as alturas, quando entra o conflito com a União Soviética. Porque só de soldados aquartelados dentro de campo de concentração, a Alemanha nazista mata mais de 4 milhões deles, de fome. Então, por isso, não existe nenhum tipo de perdão ou condolência de volta. Não existe a grande desforra que pensaram, mas coisa muito diferente. E outra coisa, o número de mortes não é o fator determinante da intensidade de uma guerra, e sim os efeitos deletérios na economia, que acabam introjectando novas ideologias, um novo momento, um novo mundo, um novo cenário. E parece que o segundo ponto que nos leva ao conflito começou a aparecer na França. Gaddafi foi morto, assassinado, em 2011, pela França, pela OTAN, pelos Estados Unidos, pela canalice ocidental, e ele era o grande porteiro da África. Ele que regulava, ele era a eclusa que regulava o número de africanos que entravam lá. A França, a Alemanha e outros países, mas principalmente a França, onde a xenofobia aliada ao racismo é algo muito grande. Eles queriam escravos, queriam alguém para fazer o trabalho sujo, e achavam que fazendo bolsões de miséria em torno das grandes cidades era o suficiente, que negros, muçulmanos, pobres, miseráveis, no final do dia são desligados do botão como uma máquina, mas não são. Eles começam a ter vida própria, levam o seu Alcorão para lá, e eles continuam se reproduzindo. Enquanto um casal de marroquinos tem 10 filhos, 10 casais de franceses não tem um, até porque a maioria deles se confraternizam com o mesmo sexo, porque a nova moda, a nova vertente. O ser humano perde testosterona no Ocidente, isso é fato. Há um incentivo a isso, é outro fato. Generais de campo passam a ser simplesmente transexuais. Nada contra transexual nenhum, mas isso daí não é simbologia de nada. Ele foi para lá por quê? Pelo mérito ou por ser transexual. A gente dá de cara com isso. As principais secretárias, ministras de defesa dos países da Europa são mulheres. Também nada muito contra, contanto que seja uma mulher de carreira, uma mulher militar, uma mulher que sabe o que está fazendo, e não a líder de um partidinho qualquer, num acordo com o governo, um toma lá da cá, digno de centrão brasileiro. A OTAN vai muito bem, obrigado, saqueia 1 a 2% do PIB dos países membros, não entrega nada de efetivo, a não ser corrupção, corrupção e mais corrupção. Então, a gente se pergunta, no meio dessa tragédia inteira,
como as coisas acontecem, como isso tudo acontece. O que a gente tem para ver de novo aí? O que a gente tem para ver de novo é o que a gente já viu de velho, o que a gente já viu na invasão da Polônia por Hitler. Deu início oficialmente à guerra, oficialmente depois. Depois é que sentaram e falaram assim, oficialmente começou aqui. Mas quando você estava no meio, quando você está no bolo, quando você está no acompanhado, você não tem nada. Então, por isso que isso aqui pode ser a Terceira Guerra Mundial. Rubem, pode haver quantas mortes? Podemos ter mais 100 mil mortes? Ou 2, 3, 4 bilhões de mortos? Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Calcula-se que em torno de 80 milhões. Mais 16 ou 20 na Primeira Guerra Mundial. Os números são antagônicos, os números são tão imensos, tão grandes, que fica difícil até de checar. Fica muito difícil de você checar. Até hoje, a Segunda Guerra foi o maior conflito armado da humanidade. Até hoje. Foram 6 anos. Foi de setembro de 39 a setembro de 45. Parece que fez uma quadrinha. O número de mortos, uns falam 50, outros 70, outros até 80, outros passam disso, outros chegam a 90. Cada um dá um nível. Cada um dá uma coisa. Agora, a motivação da Segunda Guerra Mundial tem sempre no eixo central o nazismo. O nazismo fez lá, fez aqui. E quem manteve o nazismo em voga durante esse período todo? O nazismo não era Hitler? Não, Hitler não era o nazismo. Hitler era o representante máximo do nazismo naquele momento. O nazismo continuou vivo, firme e forte. Firme e forte. E nós estamos naquela primeira fase, a primeira fase do faz de conta e da negação, apesar de já haver dezenas de países dentro do contexto da guerra. Acabou de ser atingido, há 2 dias atrás, um hotel em Kiev, onde tentaram impingir à Rússia um crime contra a humanidade, um crime de guerra. Mas o objetivo era militar. Eram dezenas ou centenas, em um hotel e num restaurante, de soldados americanos. Soldados americanos. Morreram aos centos e ficaram quietos. Por quê? Porque ninguém quer oficializar essa fase, mas ela existe. E, como eu falei, a Batalha de Stalingrado dá exatamente o contorno final do que é a Segunda Guerra Mundial. Pode ser que, dessa vez, a batalha seja de Paris, eu não sei. Armamento doado à Ucrânia já chegou a Paris, já está lá. Hoje, Paris é um belíssimo barril de pólvora, um cheiro de mofo. Mas não está só ali. O resto da Europa, triste coincidência para quem foi semear vento na Rússia e colheu tempestade em casa. É realmente uma ironia de última ou de primeira grandeza. A gente começa a tentar entender isso de uma forma melhor. Então, eu estou falando para você que hoje nós estamos na Terceira Guerra Mundial. E eu falo isso aí há mais de um ano. Isso aqui é a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Primeiro, que nada sairá daqui da mesma forma que entrou. Governos vão cair na Europa, governos vão cair nos Estados Unidos, governos vão cair no mundo inteiro. O formato, a divisão geopolítica do mundo já está mudando, já mudou. O eixo da balança no Oriente Médio foi a Arábia Saudita. Pendeu totalmente para a Rússia, para a China, para o Irã, que entrou na terceira divisão há um ano atrás e já está disputando o título. Está lá na frente, como disse o comandante Robson, outro dia, numa live excelente que eu estava vendo ele mostrando no desenho, militarmente, o que aconteceria a uma força da OTAN ou dos Estados Unidos que adentrasse o Estreito de Hormuz,
o que aconteceria deles na mão dos russos. Hoje eu abro aqui, leio, falando com o Wellington também, a gente conversando cedo, a gente rindo, falando sobre as armas hipersônicas. Os Estados Unidos, mais uma vez parafraseando as fábulas, vai para a raposa e as uvas, dessa vez, e diz para todo mundo que ter armas hipersônicas não significa nada. 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 Isso não muda cenário nenhum. Lembra a nossa amiga raposa, que depois de não alcançar nenhuma uva, decretou que as mesmas estavam verdes. Os Estados Unidos faz a mesma coisa. Os hipersônicos não valem nada porque eu não tenho. E o que você tem? O que você tem é chatarra, lixo, basura, trash, tudo que não presta, porque vocês fizeram isso, vocês criaram isso. Vocês lembraram a certo momento que só existia dólar e opressão em cima de países pobres e miseráveis, mas vocês levaram a breca. E hoje nós estamos aí. O Brasil, eu não estou aqui para analisar o Brasil hoje, como já me lembraram aqui, já tomei puxão de orelha. Orelha, eu tenho orelha, tá? Depois eu mostro também outra coisa que eu tenho, mas aí é particular. Então é o seguinte, o quadro que a gente vê aí desenhado, que a gente fala desde o primeiro dia, uma guerra onde os números já são robustos, a quantidade de mortos imensa, a perda de material fantástica, fantástica, os números são absurdos. Dinheiro, um rio de dinheiro. E a fé inequívoca do Ocidente de ficar dobrando as apostas até acontecer o que possa vir de pior. E pode vir, e vai vir, com certeza, se continuar nessa narrativa. A esperança nossa são os movimentos europeus que começam a tomar corpo e mostrar a cara. A França, do indigerível Macron, é apenas a ponta de lança. O povo francês, nesse ponto, o povo francês, nesse ponto, é bem avançado. Mal representado, como todos os povos do mundo, mas, em especial, esse ponto aonde eles têm uma capacidade interna de revolta muito grande. Já aconteceu com a Revolução Francesa, que, como eu falei, não revolucionou nada. Uma guerra de egos, a troco de dinheiro, de carro, de loucura, de tudo quanto é isso. Os personagens envolvidos são assustadores, são seres abissais. Se Napoleão não vem depois para consertar tudo, eu não sei o que teria acontecido. A Inglaterra, por sua vez, está quebrada, falida, não tem dinheiro para pagar seus compromissos com a Europa, com o mercado comum europeu, da época que ainda fazia parte do mesmo. Vai colar até onde? Não sei. A crise está vindo, a crise já está lá. Falta apenas desembrulhar. A da França, mais uma vez, a vida imita a arte, parte na frente, e o resto nós temos muito o que ver. Eu vou dar uma conversinha com vocês rápido aqui, para pegar essa temática. Como eu falei, provando para vocês que a Terceira Guerra Mundial já está aí. Tá? Nós estamos fazendo parte dela, e não era isso que a gente queria. Em nenhum momento a gente quis isso. A gente não torcia por isso, nada disso. Mas, agora, na última semana, o que aconteceu? A Europa foi para a Rússia plantar uma ventania. A tempestade aonde está? Exatamente, na Europa. A Rússia vai muito bem, obrigado. Moscou está maravilhosa, o clima está ótimo, não se respira guerra nas ruas. Ontem, inclusive, também vi que não existe guerra em Kiev. A população nas ruas saindo, se divertindo, os jovens saindo, se divertindo. Os lugares mais ricos, né? Porque onde tem pobre, eles vão lá e pegam a força. Mas tudo tranquilo. E aquilo ali tem um nome, São Putin. Porque se Putin tivesse a mesma fleuma e o mesmo pragmatismo assassino dos Estados Unidos e da OTAN, teria feito como eles fizeram em Bagdá,
assassinado 1 milhão e meio de pessoas, dane-se, vamos acabar com tudo. Mas não, os objetivos são militares. E, por incrível que pareça, Kiev respira um ar, às vezes, mais tranquilo que cidades do Grande Rio. Eu não vou entrar nesse pormenor. Alisson Minoso, um abraço, meu amigo. Rubão, o que realmente está acontecendo na Europa? França, Itália, Bélgica, muitos protestos. É só o começo. Eu tenho do meu lado o acerto. Eu, ao invés de ficar mostrando currículo de merda para vocês, do que eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu me formei nisso, naquilo, eu fui lá e fiz um curso de correspondência de economia em algum lugar, estou citando economia aleatoriamente. Sabe por quê? Também porque meu filho é economista de verdade, meu filho estudou economia, se formou em economia na UF, está agora para apresentar o TCC dele, acabou de se formar, então meu filho é economista. Tem muita gente por aí que não é porra nenhuma e se diz economista, né? Apresentam por aí, é muito sério. A pessoa em público ficar falando que é economista, dizendo que é economista, que isso, que aquilo, que vai dar conselhos econômicos, que é economista, e não é economista coisíssima nenhuma. Para isso, existe uma cadeira específica, né? Então, existe uma carreira específica. Mesma coisa, eu vou me decretar médico agora, declarar médico? Calma, não é assim. Não é porque eu fiz um cursinho de paramédico e aprendi a dar 3 pontos numa ferida, ou passar um algodão com água oxigenada, que eu sou médico. Não, é mais devagar. Então, o que está acontecendo, Alisson Minoso, é aquilo que você já acompanha há mais de um ano aqui com a gente. Enquanto todos nos chamavam de idiotas, de imbecis, enquanto os canelados da caravana passa, eu, Wellington, professor, comandante, nosso grupo aqui, nosso núcleo aqui, sempre deixou claro para vocês o que estava acontecendo na Europa. E os protestos são simplesmente a coroação, infelizmente, da nossa narrativa. A leitura precisa que nós fizemos. Não precisamos estudar em lugar nenhum, não uso o título de professor aqui, sou professor de nada. Não, vai todo mundo morrer, não, fica tranquilo, velho, Derlon, não sei nem como ler isso aqui. Vamos embora, Janete Shell, Guilherme Domingos, JSM. E obrigado, Alisson, pela colaboração. Quem quiser o nosso Pix aí, gente, é vocês que mantêm o canal e vocês que mantêm esse espaço aberto, porque se não fosse vocês, eu já tinha fechado o canal, que eu não tenho condições de bancar os custos de um canal, infelizmente. Eu fazia isso na época da conversa ao pé do rádio, porque era um celular e a gente colocava no ar, que tinha que pagar, a gente gastava pouco. Agora, depois, nós viemos para essa plataforma, mudamos a coisa, e são vocês que mantêm a gente. Você imagina quem é que vai querer anunciar aqui? É o Estadão, a Folha de São Paulo? Será que é alguém que está doido para ir para Miami? Algum ajudante do Pateta? Não, não, né? Quem é que tem interesse aqui? Eles têm interesse nesses canais. Mas aqui, você chega aqui, tem 1.900 pessoas ao vivo, como tem agora. E essas pessoas aqui não tem um robô, não tem nada, até porque a gente não tem dinheiro para pagar a pessoa física, imagina robô. Ah, sim, muita gente sai daqui e vai para lá, vira influencer. Esses que exploram crianças, todos eles estão em Miami, vivendo em condomínio de luxo e rindo dos otários brasileiros, dos pais que não regulam seus filhos. Fala, você não vai assistir essa merda aqui, pronto. Você não vai assistir esse lixo aqui, pronto, porque aqui quem manda sou eu. Aqui em casa funciona assim, sempre funcionou. Nossa, como é que é? Dá para ver. Eu tenho 5 filhos, nenhum bebe, nenhum fuma, nenhum tem vício nenhum. Quem não está formado está em caminho disso. Nossa, que mau exemplo, né? Vamos ver. Vamos ver a moeda digital. O povão não tem ideia. O povão não tem ideia de nada. Ed, um abraço aí para você. Vamos ver aqui, só falando com vocês. Cirção, um abraço.
Tércia, Jacinto, Sália, Erivelton, Rosa de Jesus. Inteligência é a nossa, não tem igual, não tem inteligência artificial, não tem esse algoritmo. Por isso que tudo está normal, exatamente. JCM, obrigado pela colaboração. Diego Vasconcelos também. Pobre não faz revolução, nem consegue se organizar. Exatamente. Por aí mesmo. A Revolução Francesa é uma prova disso. Quando você vê só a única pessoa sensata na Revolução Francesa era o Danton. Robespierre enlouqueceu, ficou louco. Marat era um mau caráter da pior espécie. E os outros, simplesmente, conceitos abstratos de idiotice. Não houve tentativa de golpe nenhum. Eu não sei nem quem é Frente Sol da Pátria, ou Bunda Sol da Pátria, ou porra nenhuma. Eu quero saber de porra nenhuma. Frente Sol da Pátria. Estão fazendo o quê? O que faz o Sol da Pátria? Eu quero ver bater o sol aonde o sol não pega. São dissidentes da NR. Nossa Senhora. Por isso que eu não tenho dissidentes aqui. É só eu sozinho. Como é que eu vou fazer? Caiçara, eles tentaram a dissolução da Rússia e quem vai pagar o pato vai ser a Europa. A Europa vai virar um ninho de gato. Vai ter gente pedindo para adentrar a União Soviética, ver se ele não pode fazer parte da União Soviética. Aguardem. A União Soviética tem energia, tem commodities, eles não têm nada. A economia baseada no dólar lastreado ainda estamos beneficiados, porque o dólar cai no mundo inteiro, caindo aqui também. Não tenho pena de ninguém. Desses países ocidentais, eu não tenho pena de ninguém. Você tem pena dos outros? Não é que tem pena. Os outros nos tratam como parceiros. Aí depende de você. Esse aqui, os outros não conspiram. Janete Shell, as coisas estão quentes na França, porque eu falei que ia estar lá quente na França. Eu vou procurar minhas lives aqui para botar, para republicar. Eu falei, o Wellington falou, todo mundo aqui falou, nosso puro sangue falou, o comandante falou, nós estamos falando isso há muito tempo. Velasco, Machado, todos nós falamos isso. Felipe Quintas, outros e outros. Tem um menino aqui que eu esqueço de falar sempre, Leonardo, um abraço para você. Leonardo está lá no Quirguistão. Leonardo Russo, um garoto novo, um ótimo valor, por uma visão conceitual excelente, à frente do seu tempo. Então, também tem um canal, Leonardo Russo, podem entrar aí. Quem quiser, bota o link aí, Leonardo Russo, vocês não vão se arrepender. O Zangief de Taubaté é um Zé Ninguém. Zanguef de Taubaté. É um pobre carregador de peso explorado, aonde pegaram a live dele, colocaram 1.500 cortes e estão colocando homeopaticamente aí para tentar agradar a patuleia. Eventos climáticos não vão mudar todo o planeta. Tem outros eventos que vão acontecer antes disso. O evento energético. O rei Eduardo VIII era simpatizante de Hitler. Tinha muita gente simpatizante. Inclusive, hoje tem muita gente. A Itália... Não, a Itália aparece, Dafra. A Meloni fala merda pra caralho. Ela não fala mais, porque se falar mais vai cair. Ela tenta atacar a Rússia de todo jeito. É mais uma limpa-trilha, mais uma bosta. Igual o Sunak, o fazedor de comida indiana das ruas lá de Londres. Sistema Patriot foi embora, todos os armamentos. Amanhã eu vou fazer uma live só sobre armamentos. Amanhã eu vou fazer uma live sobre os mísseis hipersônicos que não fazem... Vou botar aqui, mísseis hipersônicos não são necessários. Realmente não são, não. Era muito melhor que a Rússia não tivesse. Seria muito melhor para os Estados Unidos e para a Europa. A história está na mão da gente. É a gente que depende. Depende de você. Professores, rosca-rosca, outros.
Vai ter guerra civil na França? Eu acho que sim. Eu acho que o negócio vai pegar feio na França. Tentar colocar o inferno na Rússia, vai ter na França. Liberté, égalité, fraternité, e todo mundo se fuder. Não, mas não precisamos de vários minerais, o Egaías. A riqueza é um conceito, a riqueza real é um conceito bastante concreto. Não. Tiago Villarreal, obrigado por sua gratidão pela conosco. Bom, é claro, eu dependo de vocês, são vocês que mantêm esse canal. Exatamente, protesto lá, protesto na França sem viés político acaba em pizza, e não é o caso. Já acharam fuzis lá. Ah, sim. Sexto, doutor Erlon. Olha, se eu apaguei alguma coisa aí, desculpe. Deixa eu desfazer aqui. Foi sem querer, você bota aí. Rosca, rosca frouxa. Você é o irmão do queima-rosca? A Meloni é uma medíocre. Medíocre. Vão usar o desafortunado na Terceira Guerra Mundial? Sim, mas talvez não tenha grandes enfrentamentos. A Terceira Guerra Mundial necessariamente não precisa de ter 1 bilhão de mortos, mas pode tê-los. Rubem, as armas da OTAN foram parar na Europa? Não quero nem pensar onde parou aqui no Brasil. Não entendi direito. Há um erro de concordância aí, por favor. Não são os minerais só que vão dar subsistência à continuação de uma moeda. Vamos ver. Faruque Brasil, um abraço. Rubão, eu vivo na Turquia, trabalho com turistas vindo da Europa. Este mês, todos os clientes cancelaram a vinda à Turquia, alegando falta de dinheiro. Que chato. Que chato. Que triste. Só não é triste para mim, porque eu previ tudo isso. Eu previ a miséria da Europa, eu previ a destruição da Europa, eu previ que a Rússia sabia onde estava se metendo, eu previ que a China estava por trás de tudo, eu previ que a Turquia, quando eu falo eu, vários aqui do nosso grupo fizeram a mesma coisa, tá? Então, está aí. A Europa está a olhos vistos, a tragédia que se aproxima. Eles fizeram a conta seguinte, vou repetir a conta para você. 20% do PIB russo vai cair com o fim do SWIFT e a pauta de bloqueios e embargos. Outros 20% vai ser o gasto que a Rússia tem a mais na guerra. Bem, esses economistas parecem até amigos do movimento dos sem marquise. São tão economistas quanto os farsantes que se dizem economistas aqui pelo Brasil. Não entendem nada do assunto. Não tem nada, não sabem absolutamente nada. A Rússia, ao invés de cair 40% do seu PIB e cair na bancarrota e ser destruída, a Rússia aumentou o PIB em quase 2%. Os 20% de queda do PIB com o SWIFT simplesmente não existiram. Não existiu, acabou. E aí? Os 20% de gastos são 2%, 10 vezes menos. E o detalhe, com a aceleração e oxigenação da máquina de guerra russa, onde novos equipamentos são comprados para colocar no lugar dos velhos, porque a Rússia o que está usando é lixo. Amanhã você vai saber também, além do míssil hipersônico, que a Rússia usou até agora 90% de sucata,
material praticamente inservível para o Ocidente. Foi assim que ela acabou com tudo, com HIMARS, com Stingers, com tudo. Leopards, Bradley, e não acabou com os Abrams e com o F-16, porque ainda não colocaram lá, a hora que colocavam junto. Los Hermetos, um abraço. Aqui sim, aqui em inteligência orgânica. Vamos bater 2.000 para eu fechar a live, gente? 2.000 aí, 2.000 ao vivo para fechar a live. Olha só, eu não admito nacionalista brigando com nacionalista, só isso. Atacando uns aos outros. Borrell, o nome lembra muito bem. Ele te lembra alguma coisa. A Alemanha próxima a cair, com certeza, com o Rodela empenhando o umbigo. Gente, 1.900, vamos bater 2.000 aí, visualizando. Fica aí, vamos, segura aí a onda um pouco, fica um pouco aí, para a gente bater 2.000, para poder ir embora com 2.000. E o nosso Pix está aí, se você quiser ajudar, ajude, é de grande valia. Nós estamos preparando o portal, estamos preparando uma série de coisas, tá? Eu agradeço a colaboração de qualquer um de vocês. Vai ser usado aqui mesmo, não tenha dúvida. De qual forma o Ocidente pode se virar para a América Latina, se sentindo tirar o nosso couro e manter o seu estilo de vida? É o que está acontecendo, Rafael Carvalho. O grupo de gerentes que eles têm no Brasil, e do outro lado nós temos uma falsa esquerda, uma falsa direita, e cada um, todos eles cosplay do Partido Democrata Americano e o outro cosplay do Partido Republicano Americano. Uns puxando para um lado, outros puxando para o outro, e os gerentes que decidem são os mesmos. Os capitães do mato são os mesmos. Com a vantagem, eles hoje são contra o Brasil, amanhã são contra o Brasil, mas só que de um lado e de outro. Enquanto isso, o lado que acha que está ganhando com a decisão dele, ficam do lado deles. Assim acontece, é o que a gente está vendo aqui. Tânia, numerologista. Gente, sigo o Rubão desde os primeiros 100 inscritos, realmente não vi o canal errar uma até agora. Tá? Acerta tudo, graças a Deus. Mas a gente erra. Por exemplo, eu achei que não ia haver a insanidade da guerra da Ucrânia. Eu achei que tinha elementos suficientes. Não, nós erramos todos. O Putin faz o que tem que fazer. Arantes Pimentel, Rubão, é possível que haja uma ofensiva no flanco norte da Ucrânia? Sim, mas não agora. Não é esse o momento. Não é isso. Essa destruição interna da Europa, essa embreagem patinando, é muito boa para a Rússia. E eles seguem aquele preceito de Napoleão. Se seu adversário está errando, dá corda para ele. É a lira turca que está caindo, não é o dólar e o euro que estão subindo. Haja vista aqui no Brasil, que eles têm caído. Com a França pegando fogo, poderíamos anexar a Guiana Francesa. Eu também acho. Eu pegava logo as 3. Não. Não tem. Já botaram o QI do brasileiro como 68. Bota logo 69, porra. Não, é 83, é fraco, mas não é aí o determinante. O determinante é quem tem o QI acima de 100, usando ele para explorar o que tem 83. O grande problema é caráter. Né? Porque a África está num patamar menor do que o nosso, mas o africano reacendeu o seu nacionalismo, o seu patriotismo, o seu continentalismo. Hoje eles fazem isso. Edson A. Duarte, vou seguir a sua dica. 3 aqui, 7 no Pix. Valeu. Isso, excelente. É exatamente. Sanções. Cortem-lhe a cabeça, a rainha de copas. Gemerson, a revolta dos Wagner a semana passada foi amplamente discutida por esse canal, antevista e decifrada. É só ir lá no meu Twitter. Eu disse que não dava em nada,
antes que não dessem nada, porque dizer depois é fácil. Até gente que se diz, vamos dizer, administrador, jornalista, economista, até essa gente que se apropria indebitamente de profissões que não são as suas, dizem isso. Mas falar é uma coisa, provar é outra. O que está acontecendo com o Ricardo Felício também não sei. Gosto muito dele. Cadê ele? Rubão, o discurso do líder sul-africano foi fantástico, lavou a alma, limpou a nossa alma. Realmente é algo assim portentoso ver aquilo. Delícia, a gente se sente bem, já que os nossos não têm coragem, a única coragem que o Lula tem é arriar as calças e o Bolsonaro arregaçar a bunda. O que a gente tem quando vê alguém desse é isso aí. Enquanto isso, a gente se diverte com Janja. Engraçado acompanhar os canais pró-USA ou pró-Ucrânia. Fica um dia todo falando no avanço. Não tem avanço nenhum. Avanço só no cemitério. Estão desistindo de enviar os F-16 para a Ucrânia, era só propaganda. Como os Abrams, é o seguinte, você vai levando os seus Leopard lá, quando as ações do seu fabricante estiverem no chão, eu vou dizer que não posso levar o meu. Rubão, 1/3 dos manifestantes presos na França tem de 14 a 18 anos. É uma geração de explorados, de desterrados que foram para lá e são tratados como lixo pelo país mais racista de toda a Europa. Vamos ver aqui. O identitarismo já morreu. É um defunto a descoberto. Eu não dou opinião aqui sobre ninguém de lugar nenhum. Próximo convidado, Glauber Capicô, deve ser bom. Vai ser uma live muito boa. Eu vou rir o tempo inteiro. Exatamente, Valéria. Eu também estou morrendo de pena, igualzinho a você. Gente, eu não tenho opinião sobre ninguém. Ninguém mete a mão em riquezas desses países. Nossa Senhora, tem uma igreja evangélica que está ali perto, o cara está assim, Jesus Cristo, você, irmão, você é surdo, mas eu vou cuidar de você, calma que eu vou gritar tão alto, tão alto, tão alto, que você daí vai ouvir. Ah, meu Deus do céu, meu pai chamava esse pessoal de desertor da enxada, esse tipo de pastor. Está ali, conho, está ali mais um desertor da enxada. Daniel Alfaia, nunca vi ao vivo. Uma hora você assiste, não tem problema. Os líderes europeus ficaram com cara de bunda, que é como tem que ficar. Ó, está saindo um TikTok aí, fantástico. Digno de corte. Aqui, ó, olha lá. Esse cachorro latindo. Demônio, aí pronto. É só isso. 10 para a classe Aldo Rubão. Beleza. Beleza. Não. Ótimo. Exatamente, Lázaro Almeida. Perfeito você. Não teve revolta Wagner, teve manobra. A manobra em cima dos outros. A Rússia nunca perdoou traidores. Se estão todos vivos é porque não houve traição. O que há é uma desinformação do Ocidente ou uma tentativa de que aquilo fosse verdade. Exatamente, Dafelé, que o identitarismo já morreu mesmo. Também tem um vídeo aqui excelente de uma lésbica falando sobre identitarismo. Ó, vou dar uma traduzida também. Tá em espanhol, mas a gente
Tá doido? Porque nem todo mundo pega. Eu vou traduzir legalzinho, vou botar, a gente vai fazer um corte, mas está fantástico. É bonito demais. Você sabe quem vai acabar com o identitarismo? Sabe quem vai acabar com esse movimento LGBT? São pessoas LGBT, pessoas de caráter, pessoas que estão vendo que existe um movimento de oportunismo. Existe um movimento de oportunismo e essas pessoas vão dar um basta. Vão dizer que não querem cota, vão dizer que não querem nada, que tem dignidade, que a escolha sexual deles não tem nada a ver com a posição social que eles têm, ou qualquer coisa. E não é nada melhor ou pior do que outra coisa qualquer. As opções sexuais de cada um. Você sabe quem vai fazer? É isso aí, Fernando. O teu pentecostal é surdo. É mesmo, é mesmo. Pastor e economista só falam em dinheiro. Não, mas tem o charlatão economista, fala mais em dinheiro ainda. O charlatão que se diz economista, o que quer fazer que os outros pensem que ele é economista, quando não é, quando não estudou para tal, quando não tem o diploma, o papel de limpar a bunda, escrito economista, gravado economista, tá? Cursinho de férias não é economista. Meu filho ficou 6 anos na universidade. 6 anos na UF. Então, quer dizer que meu filho estuda 6 anos na universidade, para o cara ir ali na esquina, vir com um papel de limpar a bunda, escrito economista, porque às vezes está escrito em outra língua, eu não sei. Não vi, não sei. Mas está escrito em outra língua. Ele é economista. Economista é o caralho. Economista é quem estudou. Mas eu estou falando de economista como podia estar falando médico, como qualquer coisa. Não há nada direcionado para ninguém, absolutamente. Não. Então, economista, é quem estudou. Não existe economista empírico se dizendo economista. Não, eu sou um cara que falo sobre economia. Eu posso falar sobre economia. Canso de falar aqui. Como quê? Como técnico mecânico, como cidadão do mundo, dando opinião. Vocês já viram em algum lugar alguém chegar aqui, o economista Rubem Gonzalez? Vocês já viram? Você sabe por quê? Porque eu não sou economista. O engenheiro Rubem Gonzalez, não. Quem é engenheiro. Quem é economista. Quem é advogado, é advogado. Quem é bacharel de direito. Vocês já viram fazer isso? Agora, meu filho estudou. Meu filho não estudou economia para qualquer um chegar e falar, sou economista também. Então, não estudasse. Ia fazer um cursinho. Voltar com um papelzinho de bunda escrito, eu sou economista. Para que estudar 6 anos? Era melhor passar as férias lá junto com o Pato Donald e, no intervalo, no meio da semana, voltar de lá formado economista. Sairia mais barato que estudar 6 anos. Imagina, 6 anos. Roupa, comida, mesmo sendo na UF. Hein? Mesmo sendo na UF. Não é de graça, não? Pablo Dutra, sou gay e não sou identitário, não. Por isso estou aqui. É isso aí. É aluno do Robson. Começa a sua falta de caráter por não ter coragem de colocar o seu nome. Se você fosse homem, você colocaria o seu nome. Você não é homem, e que não tem nada a ver. Tá? Eu estou falando homem como adjetivo de caráter. Não estou falando de opção sexual, não. Que eu conheço muito gay que é homem pra cacete. Mas homem como adjetivo de caráter. Você é um bosta. Eu não sou, não, que se eu fosse, eu assumiria, sou daí. E eu ia querer ser conhecido aqui pelo que eu faço. Não pela minha opção sexual.
Não, aí outra coisa, o Grupo Wagner nunca entrou em Moscou. Foi tudo um negócio, mas quem segue o Rubem Gonzalez, quem segue o Zé Força, está lá. Está aí, nós temos vídeo. Nós temos vídeo aí no TikTok, com os excertos, com os cortes. Está lá, com a cronologia. 7h30 da manhã eu falava... Esquece, gente, não, isso tudo é uma conversa. A minha frase, isso não é um golpe na Rússia, isso é um golpe da Rússia. Estava desmascarando até um país que eu respeito e um povo que eu respeito demais. O que eu respeito deles é exatamente pela capacidade que eles têm de não interferir na vida da gente. Não? Falei, botei logo 7h da manhã. Vocês estão caindo no golpe, tive que falar, porque as pessoas estavam assustadas. Quem vai acabar com tudo isso aí são gays. Quem vai acabar com essa história de racismo aqui no Brasil vão ser negros, conscientes. Tá? Porque eles não vão querer ser misturados com o oportunista, o cara que faz daquilo ali. As feministas de verdade vão acabar com esse feminismo idiota que está aí. Vamos ver aqui. Gabriel Sandro, mesmo. Como ser bom em qualquer coisa que eu me propuser a fazer. Como pensar fora da caixa igual você nas coisas. Sou seu admirador. Vamos fazer isso, bicho. Olha só. O questionamento é pai e mãe de tudo isso aí. Só que você tem que tomar cuidado, que existe uma linha tênue entre o questionamento e o obscurantismo. A gente fala sobre isso essa semana. Eu vou dar um litro de cachaça para aquele filho de uma puta ali. Bom, você vai ganhar um debate, vou apostar 10 mil que peguei na Jota, vamos ficar milionário. Rapaz, vem, rapaz, a gente tem aqui a história na mão. E a história está aí. Exatamente, utilidade nacional nenhuma, gente. Demitiram o Cuca por causa do identitarismo. Daqui a pouco o Corinthians cai para a Série B, é verdade. Jonas Silva. O bom, hoje eu vi a Europa um grupo de LGBTQIA+, mas eu queria saber até por que dizer essas merdas todas. Brigou com um ambientalista em Londres porque o primeiro era financiado por empresa poluente. Você pode opinar? Cara, são tudo oportunistas, isso tudo é profissão. Isso é um jeito fácil de passar pela vida sem ter que encarar o mundo. O identitário profissional é um parasita, é um ácaro social, antes de tudo. Evasão? É claro que evasão. Qual o futuro que o cara tem num país que não oferece emprego de qualidade? O cara vai ser Uber. Ainda está quente o café, hein? Muito bom. Comprem. Vou vender aqui no canal. Rubão, tem brasileiro comemorando 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Eu sei disso. Halloween, 4 de julho. Edson Marques, bem-vindo ao nosso grupo. Valeu, obrigado. Bem, sou Joaquim, sou gay, negro e não me defendo o uso de cotas para pessoas com condições semelhantes à minha, porque elas geram mais preconceito contra a comunidade LGBT. Exatamente. Você é um ser humano. Você é um indivíduo que tem direito. Ou tem direito. Quem falou isso foi o Putin, não fui eu. Aqui nós não metemos na casa de ninguém. Agora, você
ter a sua escolha sexual, tá? O que você quiser da sua vida, como você se sente, o problema é que só diz respeito a você. Você tem que ser respeitado por isso. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Agora, não dessa forma que estão fazendo aí. Isso aí é circo. Isso não é nada a ver com isso, não. Isso é circo. Edson Marques, Brilha, obrigado pela colaboração. Gente, eu vou terminando a live por aqui. Tá? A Vera Verão trabalhava na Secretaria de Educação com a tia de uma ex-companheira minha, tá? E era uma pessoa fantástica. Trabalhava na Secretaria de Educação do Estado do Rio. Tá? Era uma pessoa fantástica. E, realmente, tinha tudo isso, tinha esse currículo mesmo. Não sei ainda se a Rússia ainda paga, se a Alemanha ainda paga. O Império Bizantino caiu graças ao identitarismo? O Império Bizantino caiu graças a tiro de canhão mesmo. Foi tiro de canhão. O pessoal naquela época era mais heavy. Né? O sistema de cotas está caindo nos Estados Unidos. Será que o jogo está virando? Bem, é como aqui nós somos os macaquitos, os imitadores, daqui a pouquinho a gente vê por aqui. 5 propaganda durante a live. É para eles não darem dinheiro para a gente. Exatamente. Quero ver um gay que trabalha o dia inteiro, se vai chegar no final do dia isso aí. Mas é muito bom quando isso aí é a profissão dele, ele já ganha por isso. Já está por trás de uma ONG. PSDB é lixo, PT é lixo, Bolsonaro é lixo, Ciro Gomes é lixo. Ninguém presta para você, não, Rubem. Presta quem presta. Só me mostraram o lixo. É só lixo que eu posso classificar. Todos eles estão preocupados com quem vão ofender no dia seguinte, porque ninguém quer que alguém meta o nariz nos seus negócios. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente vem aqui falar sobre armamentos, sobre mísseis hipersônicos, sobre tudo isso aí. Os Estados Unidos dizem que mísseis hipersônicos não são necessários, ninguém precisa, principalmente quem não tem. Tá? Quem sabe o Putin não vende um para eles. Eu vou ficando por aqui. Fui, um abraço. Causani, força! Tamo junto.